O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória na semana passada que altera o Marco Civil da Internet. Essa lei, ela é responsável por regular o uso da web no Brasil desde 2014. As alterações impactam nas plataformas de redes sociais e as empresas de tecnologia em geral. Além da governança eletrônica e digital, impacta na vida de cada um. Por causa da mudança, as empresas que administram as redes sociais, elas precisam seguir alguns protocolos antes da remoção de conteúdos e perfis das contas e plataformas. É um tema para lá de complexo. Quem trabalha nele é o Pedro Magalhães. Boa tarde, Pedro. A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada no último dia 6 de setembro no Diário Oficial da União. Desde então, ela tem sido criticada por muitas lideranças políticas. Esse cientista político explica que a medida provisória vai contra a própria lei do Marco Civil da Internet. É uma medida provisória questionada, tanto que a própria Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público no âmbito federal, já pediu a sua suspensão, né, e vem sendo criticada pelas principais lideranças do país. Então, percebe-se que há né, diante dos políticos, uma certa rejeição dessa medida provisória. Mas é importante dizer, antes mesmo disso, que o Marco Civil da Internet é uma lei muito importante, é uma lei de 2014, em que ela cria regras, direitos, princípios para a utilização da internet. Tanto por nós, né, que estamos aqui, podemos utilizá-la, tanto pelos provedores, que são aqueles que efetivamente a administram. E essa lei, ela possibilita, por exemplo, que fake news, informações falsas ou mesmo crimes cometidos pela internet, elas sejam retiradas do ar com uma rapidez muito grande. A medida provisória, ela cria certos constrangimentos à lei, certos obstáculos para que esses provedores retirem, sem a necessidade de uma autorização judicial prévia, esses conteúdos. Ele explica ainda que cabe ao Congresso Nacional aqui do país decidir se vai acatar ou não a medida provisória. O senador responsável pelo Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que esta semana ainda haverá uma decisão a respeito do tema, com possibilidade ou não de devolução da MP. As medidas provisórias são proposições feitas pelo chefe do Poder Executivo, em que ele encaminha uma matéria com vigência a partir da sua assinatura, mas que tem que ser convalidado posteriormente pelo parlamento. Então o presidente, através da medida provisória do Marco Civil da Internet, ele propôs mudanças em relação à legislação. Essas mudanças estão válidas, no entanto elas devem ser observadas e convalidadas pelo Congresso Nacional, e aí sim ela terá eficácia por um período maior de tempo. Percebe-se que há uma rejeição muito grande de algumas lideranças políticas em relação a esse ponto. Então, há um cenário que favorece com que essa medida ela não prospere, ela não continue. Até mesmo pelas inconstitucionalidades que vêm sendo alegadas, né? O Poder Judiciário, motivado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, já se manifestou no sentido de pedir a suspensão dessa medida. Esse professor de Ciências da Computação fala sobre a importância do Marco Civil da Internet para os brasileiros. Hoje, se um conteúdo é considerado por uma plataforma, por uma rede social como inadequado, a própria plataforma tem mecanismos para poder suspender, bloquear ou excluir esse conteúdo. Agora não. A plataforma continua tendo essa liberdade, porém, ela precisa justificar mais por que ela está fazendo isso. E, obviamente, quem faz uma análise mais política da questão entende que o objetivo da medida provisória editada pelo senhor presidente é criar barreiras contra as plataformas, contra os provedores de conteúdo, para que essas empresas tenham que justificar muito mais o porquê que estão bloqueando, suspendendo ou excluindo um determinado conteúdo. Ele diz ainda que pelo Marco Civil da Internet ser tão recente, não deveriam ser feitas mudanças nele nesse momento. Poucas palavras, ele é uma espécie de constituição da internet no Brasil. Então isso significa que, promulgado em 2014, é muito recente, é muito jovem. Ele estabelece, é um arcabouço jurídico que estabelece as regras, como é que a internet tem que funcionar no Brasil. Então, em 7 anos,
de vigência, ainda não deu tempo de nós entendermos bem todo o funcionamento do Marco Civil da internet. Por isso que é uma medida provisória a essa altura do campeonato e acho que recheada de aspectos mais políticos, né? Essa medida provisória não deveria ter sido editada pelo senhor presidente. As organizações, a sociedade ainda estão se adaptando a como que a internet deve funcionar corretamente no Brasil e, portanto, no meu entendimento, é uma medida provisória que vem numa hora equivocada. Pedro Magalhães para o Plantão.